Olá a todos, meu nome é Márcio Kleber, sou professor de Educação Física e esse é o canal Guia Prático EF. Nessa videoaula eu vou trazer para vocês a correção do PET 3 de Educação Física. Mas antes disso, eu queria agradecer a todos os meus inscritos que continuam a publicar, compartilhar os nossos vídeos, né? Continuam a divulgar o nosso canal, curtindo, comentando, né? Fazendo as interações nos comentários, trazendo sugestões, trazendo elogios, enfim, isso é de fundamental importância. Eu agradeço a cada um de vocês que faz com que esse canal esteja onde está de hoje, certo, galera? Eu agradeço de coração por tudo que vocês estão fazendo, por tudo isso que vocês estão colaborando com o canal, para que ele possa estar crescendo mais e mais e que outros professores, outros alunos, outras pessoas possam ter o contato com esses conhecimentos, tá certo? Então, vamos para a videoaula de hoje. 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, 0. Vai trazer temas transversais, tá, galera? Vai fugir um pouquinho das temáticas de educação física, mas vai estar relacionado por ser um tema transversal. Nessa primeira semana, vai estar falando sobre a questão do trânsito, né? Vai estar muito relacionado às outras semanas também, mas aqui mais próximo relacionado ao trânsito e às leis do trânsito. Nessa primeira questão, aqui nessa primeira atividade, traz uma charge, vai falar sobre a questão do desrespeito, né, com os direitos, né, de quem é gestante, de quem é idoso, de quem tem algum problema, alguma deficiência. No caso aí a gente vê um rapaz, um senhor que está com a perna quebrada, né, e que poderia estar tendo esse direito não sendo respeitado. Vem pedir algumas perguntas, né? Você já ouviu alguma situação semelhante, comparando com a charge, né? Essa situação acontece com frequência. E o que poderia ser feito a respeito? Então, são respostas pessoais que vocês devem estar refletindo sobre isso. A questão da 3 pode ser uma resposta que aparentemente pode ter saída, mas é importante que você tenha clareza de que a partir do momento que você tenha o conhecimento dessa vivência, creio eu que você já presenciou isso, então você vai ter uma condição de trazer o que poderia ser feito para que essa situação não aconteça. Agora, nessa atividade 2, nós temos uma proposta, né, de estar criando uma frase, charge, poesia, paródia ou letra de música que possa servir de inspiração para uma campanha que tenha como tema gentileza gera gentileza no trânsito. Então aqui vocês deverão colocar, né, uma ideia suas e aí de acordo com o que vocês acharem melhor. Aqui eu trouxe um exemplo, né, os sinais presentes no trânsito remetem à importância de vivermos sob uma velocidade segura. Então aqui eu destaquei alguns termos, né, os sinais, ou seja, a forma como acontece, né, todo o tráfego, né, toda a movimentação entre motocicletas, automóveis, pedestres, né, eles remetem para a gente a importância, né, de vivermos sob uma velocidade segura. Primeiro porque há pessoas que ali estão, né, são vidas que ali estão. Então é importante a gente ter a clareza de que se no momento onde a gente estiver dirigindo, nós formos gentis com as pessoas, né, deixando um passar sem a gente querer uma disputa de ver quem chega primeiro, aquela coisa toda que às vezes acontece, nós vamos estar evitando muita coisa, certo? Depois na atividade 2, eu pedi para que possa estar fazendo uma pesquisa, né, sobre os espaços e vias públicas destinados aos ciclistas em sua cidade. Aí fala, existem esses espaços, segue as legislações de trânsito? Então a resposta é pessoal, porque depende muito do local onde você vive. Na número 2, você acha que a bicicleta deveria ter mais espaço e ser mais utilizada no trânsito? Por quê? Quais as vantagens do uso da bicicleta na cidade? Então essa é a resposta pessoal, mas eu já coloco para vocês algumas vantagens que é do uso da bicicleta, né? Uma das vantagens é que através do uso da bicicleta há o benefício de ficarmos mais ativos, ou seja, tá mais movimentando mais, além de ajudar na diminuição de poluição, no caso daqueles que deixam de andar de carro. Ou seja, aquelas pessoas que andam de carro, uma ótima ideia seria, claro, se o emprego for perto de casa, né, ou então diminuir, em vez de
ir na padaria, por exemplo, que fica perto de carro, poderia estar usando a bicicleta. Então, isso aí estaria ajudando nesses benefícios da questão da poluição e ajudaria também na questão da saúde. Depois nós temos aqui a 3, que pergunta: descreva quais são os equipamentos de segurança que os ciclistas devem utilizar. É importante declarar que a primeira coisa que a gente tem que observar é o quê? É que a pessoa tem que ter uma bicicleta o quê? Segura. O que é uma bicicleta segura, galera? É que ela tem que estar com todas as funções em perfeitas condições. Às vezes você vai pegar uma bicicleta e ela não tem um freio correto. Você vai apertar o freio, ela tem pouco freio. Então aquilo ali é muito perigoso. Então o primeiro ponto é você ter uma bicicleta segura, que traz nas características, que traz na sua formatação, né, no seu corpo, traz todo um complemento, por exemplo. Se não tiver uma buzina, por exemplo, importante ter essa buzina para poder estar alertando, né, chamando a atenção na hora que estiver andando, né, na via. Às vezes passa alguma coisa, então utiliza para poder estar chamando essa atenção. Retrovisores é de fundamental importância. Então a buzina, retrovisor tem que ter na bicicleta. Por quê? Porque a gente sabe que o retrovisor ele vai estar dando mais segurança para que você possa estar verificando quem vem atrás. Outra questão é a questão do capacete, roupas confortáveis, né? Tem que usar luvas, né? Calçados fechados. Na questão do calçados fechados é um exemplo importante porque vai te dar mais segurança, vai te fazer com que você possa pedalar sem tantos riscos desse pé escorregar no calçado aberto. Sinalizadores nas bicicletas, que é outra questão que deve ter na bicicleta, ou capacetes, no caso, né, que já foi destacado assim, certo, galera? Depois nós temos na 4, você conhece alguma regra de trânsito específica para ciclistas? Cite algumas. No caso aqui eu já deixei bem mais resumido, né, que pela lei os ciclistas devem utilizar ciclofaixas, ciclovias e acostamentos. Quando não houver, devem usar o canto direito da pista, no sentido dos demais veículos. Nunca ande na contramão, que é considerado uma infração grave de trânsito. Normalmente a gente vê essa questão de dos ciclistas andarem na contramão, porque vão justificar que andam na contramão, porque conseguem visualizar a hora quem é que está vindo. E andando na forma correta, às vezes não conseguem identificar e se ver um carro, por exemplo, perde o controle e vir em sua direção, você está de costas, você não consegue ver. Algumas respostas, né, para utilizar de andar na contramão. E eu vejo também muitos pedestres que vão fazer caminhada e utilizam dessa lógica. No canto, e aí digamos que dependendo do local que não tem esse espaço próprio para pedestre fazer caminhada, e utiliza, né, no canto da estrada, muito próximo de onde os carros passam, né, correndo todo o risco, né, e utilizando a contramão nessa lógica. Nós temos aqui a 5 que pede, né, apresente os benefícios para a saúde de quem utiliza a bicicleta como meio de transporte, esporte ou atividade física. Então aqui eu trouxe para vocês alguns benefícios. Então, há uma melhora de condicionamento físico, cardiorrespiratório, ajuda no emagrecimento, diminuição do colesterol, eliminação das toxinas através do suor, melhora da pressão arterial, entre outros. Lembrando que esses benefícios são decorrentes, na maioria, quando o andar de bicicleta está relacionado com o exercício físico, ou seja, tem um programa de acompanhamento de um profissional que conduz todo o processo, verificando dias de realização, ritmo, enfim. Então, nessa lógica que está trazendo esses benefícios, não é o andar de bicicleta por andar. Eu tenho que ter uma lógica de que para mim eu conseguir alcançar esses benefícios na amplitude, ou seja, de uma forma bem mais completa, eu tenho que ter uma organização, uma frequência de dias, uma frequência de horários, um tempo específico para cada dia, para que eu consiga adquirir esses benefícios de uma melhor forma, certo? Só o fato de você pegar a bicicleta e dar uma volta na rua não vai te garantir nada. É a frequência que você vai realizar e da forma como você realiza que vai ajudar com que você alcance esses benefícios. Nós temos na semana 2, vai falar sobre a questão da
cidadania e civismo na questão do trânsito. E vem mostrar um pouco sobre a questão dos acidentes, através do texto, algumas estatísticas, galera, estatísticas de internações hospitalares e óbitos por acidentes de transportes terrestres. Aí vem trazer algumas questões. Primeiro, diante do que foi falado, né, da campanha do Maio Amarelo, né, pede para que, onde vem trazer a importância da prevenção dos acidentes de trânsito, pede para que, do seu ponto de vista, se existem outras ações que poderiam ser realizadas para diminuir ou evitar os acidentes de trânsito. Aqui é uma resposta pessoal, mas aqui eu já destaquei para vocês uma sugestão de resposta. Então eu destaquei que era importante ter leis mais severas, ou seja, leis que sejam cumpridas de uma forma que faça com que quem pratique a responsabilidade seja punido, não só aquele que é morto. Muitas das vezes a pessoa é morta, tem um acidente grave, fica ali paralisado, fica ali com sequelas, a pessoa é presa, logo em seguida é solta, e aquela pessoa que ficou com dano fica por isso mesmo. Então a gente tem que ter clareza de que essa pessoa que cometeu isso aí, mas muitas das vezes tem que ser responsabilizado por aquela outra pessoa que ficou, por exemplo, sem a parte de um membro, ou pela família que perdeu um ente naquele acidente. A gente tem que ter clareza, porque enquanto não acontecer isso, enquanto for, vai ser preso e vai ser solto em poucos tempos. Tem gente que nem é preso, paga fiança. Só se for um pobrezinho. Se for um pobre, fica lá o resto da vida. Agora, se for um rico, solta. Como a gente vê vários programas aí, comerciais, falando como conseguir regulamentar, limpar o nome, questão das carteiras, conseguir recuperar a carteira de motorista. Então, hoje a gente sabe que é muito fácil você conseguir as coisas, mas essa punição não acontece. Por isso que tem que ter essas leis mais severas que sejam cumpridas. Tem que ter uma maior fiscalização dos órgãos do Detran. Por que isso? Porque a gente percebe que tem muita gente que compra. Na maior cara dura, tem gente que compra essas carteiras de Detran. Carteira de motorista no Detran. E em outros regulamentos. Tem muitas pessoas que estão ali dentro, e a gente sabe disso, que a gente vê vários casos de pessoas que estão ali oferecendo e acaba vendendo. Tem pessoas que compram. E aí o que acontece? Ambos estão errados, mas essa fiscalização nesses órgãos deve ser feita, porque a gente não sabe quem é que está ali à frente daquele órgão. Então é importante ter essa fiscalização para que isso não venha a acontecer. Melhorias nas rodovias também é importante, a sinalização, entre outros. Então isso aqui são pontos que eu destaco interessante, importante, deve ser discutido relacionado a essa temática. Se você concorda com o que eu disse, pode deixar nos comentários. Se discorda também, pode deixar. Traz outra situação que pode ajudar. Essa atividade 2, estou falando aqui sobre a questão da mortalidade jovem de acidentes com motocicleta. Vou trazer algumas características. Traz 2 gráficos. O primeiro gráfico fala sobre o número de óbitos em acidentes de trânsito, por idade, simples, categoria. E no gráfico 2, tendências da mortalidade de pedestres, motociclistas e automobilistas para o ano de 2020, de 2000 a 2020. Aí traz, de acordo com esses gráficos, a análise, para a gente estar respondendo as questões. Primeiro, qual a média de idade de vítimas fatais em acidentes causados por motocicletas? Então, eu coloquei aqui a idade de 20 anos. E aí eu vou destacar para vocês, por que 20 anos, lá adiante do que a gente viu. Deixa eu voltar lá no texto para a gente frisar, que aqui quer saber a média de idade de vítimas fatais em acidentes causados por motocicletas. Então a gente tem que analisar aqui nesse gráfico um pico, Primeiro, qual que é essa linha que representa a motocicleta, A gente pode pegar aqui a laranja, a motocicleta, essa mais escura. Então vamos pegar o ponto mais alto, que é esse aqui, ó. Se a gente fazer um traço aqui, ó, direto, a gente vai cair bem na faixa de 20 anos. Então é essa a resposta da letra A. Vamos voltar lá então para a letra B. Nos casos dos acidentes com pedestres e automóveis, em qual faixa etária ocorre o maior número de acidentados, automóveis e pedestres? Aqui eu coloquei dos automóveis, é de 20 anos e pedestres de 45. Vamos lá verificar essas respostas. Então, se a gente for analisar o pico, no caso dos óbitos, de
de automóveis aqui, se a gente for analisar, aqui a gente pode colocar essa relação aqui de 20 anos, né, de 20. Claro que se a gente for analisar, ela vai ter uma relação muito grande com essa faixa aqui, ó. A gente poderia colocar de 20 a 30 anos, mas aqui eu estou destacando porque o pico maior, se a gente for analisar nesse ponto aqui, vai ser esse. Então você pode colocar de 20 a 30 ou apenas 20, que eu creio que vai estar correto, tá certo? Principalmente esse pico que é o número maior. E no caso dos pedestres, o pico maior vai ser aqui, ó, a 45 anos. Então já destaquei lá que é nessa faixa de 45 anos, tá certo? Que foi o pico maior. Aqui vai estar muito próximo, mas se a gente for analisar aqui no gráfico, esse pico aqui, ó, ele vai estar ultrapassando. Então eu coloco essa lógica. Vocês poderiam talvez colocar aí 45 a 60 anos, também não estaria errado. Mas eu estou analisando aqui especialmente a questão do pico, e aí diante disso eu considero essa lógica, certo? Vamos dar sequência então. Se você concorda com essa resposta, você comenta aí. Se não, deixa aí sua resposta, o que você analisou, deixando claro que para poder responder essas questões aqui, eu analisei e respondi com as minhas palavras, tá certo, galera? A importância aqui, no meu ver, é que vocês compreendam como usar esse gráfico, tá? A interpretação vai variar de uma pessoa para outra e de acordo com as perguntas, tá certo? Na letra C, na sua opinião, por qual motivo os jovens estão envolvidos nos maiores números de acidentes de trânsito? Então, as justificativas que eu trago é falta de orientação dos pais, que é um fator muito grande, né? Às vezes cresce e não tem orientação disso, às vezes os pais têm uma moto e entregam para o filho, né? De uma forma irresponsável, esquecendo que a gente tem que ter bastante prudência nessa relação, porque a gente não sabe, né? Quando a gente acelera o processo de alguma coisa, tem muitos riscos. A ingestão de bebidas alcoólicas, então isso aqui também é um fator que pode favorecer com que haja, né, esse número seja alto. Na letra D aqui fala, após os 40 anos, os números de óbitos apresentam uma queda. Em sua opinião, qual o fator envolvido nesse declínio dos acidentes? Então eu creio que as pessoas mais velhas deixam, né, em sua maioria, de transitar com frequência no trânsito. O outro fator é a consciência no trânsito. Então, primeiro eles, com essa idade, nessa a partir de 45 anos, começam a não frequentar, né? Começam, não é, eu falo com grande frequência, tá? Na sua maioria. Tá? Alguns andam, mas se a gente for analisar, a maioria que estão nos trânsitos ou que frequentam, eles são mais jovens, né? Então, eu acho que tem uma relação direta com isso. E outro fator é a consciência no trânsito. As pessoas que são mais velhas, né, que têm uma maior experiência, eles já têm uma consciência maior e já utilizam, né, sua maioria de uma forma mais responsável. Nós temos aqui para analisar o gráfico 2. Opa, o gráfico 2. E aqui eu já vou trazer direto as respostas para vocês, galera, sem estar indo lá no gráfico, mas que vocês possam estar analisando. Na questão dessa número 1 aqui, eu vou estar voltando lá só para mostrar para vocês um detalhe. Porque fala que descreva o número de óbitos por 100 mil habitantes na década, tá? Então esse é um ponto importante. De 2000 por acidente, né, na década de 2000 por acidentes de pedestres, automóvel e motocicletas. Então essa numeração que eu trouxe aqui para vocês, né, motocicleta 3.910, automóveis 8.262 e pedestres 13.613 é um valor aproximado, viu, galera? Vamos lá mostrar por que eu estou falando isso. Vamos lá mostrar porque os gráficos, somente esse 2 aqui, ele não é tão claro, tá? Diante das perguntas ele não é tão claro, né? Porque lá pede para poder fazer uma comparação. Vamos pegar aqui só a questão do motocicleta, né? Que é esse laranja ou esse vermelho, né, que é um mais escuro. Percebe que aqui é a década de 2000, né? Aqui é o ano 2000, para que seja a década, no caso, é de 2000 a 2009, tá? 2010 já inicia outra década. Então, 2000 a 2009, nós vamos perceber que há um crescimento. Vamos pegar aqui nesse ponto, tá? E fazer esse comparativo aqui, ó. Percebe, galera, que há pontinhos, né? Há tipo triângulozinhos em cada subida aí. Só que eu não sei qual que é o número, né? Eu sei que daqui para cá é 4, né? Então é 2, aqui é 2%, aqui é 4.
E aí o que acontece? Essa lógica que quando chega aqui, chega em 6%, né? A porcentagem de 6%. Então, a cada 100 mil habitantes, né, cerca, no caso aqui de 6, aqui seria no ano de 2009, cerca de 6 mil pessoas morriam, né, por acidentes de moto. Só que não quero saber essa relação direta. Eu tenho que analisar cada pontinho desse. Né? Então, em 2001 houve um crescimento, em 2002 houve um crescimento, em 2003 houve um crescimento, em 2004 houve um crescimento, em 2005 houve um crescimento, em 2006 também, 2007 e 2008. Então, eu tenho que analisar esses números e fazer um somatório. Eu tenho que somar esses números, né? Essa crescida. Então, se no primeiro foi 2,3, que aqui já está falando, no segundo eu já não sei. Eu sei que vai ser mais de 2,3 e menos de 4. Entende? Mas então eu fiz uma lógica, uma relação direta só para poder estar explicando. O mais importante é que vocês tenham a consciência de analisar esses gráficos da forma correta, assim como eu estou mostrando aqui para vocês, tá bom? Mas nesse caso aqui, esse gráfico não ajudou, porque teria que ter, cada pontinho desse aqui, ele teria que ter um número, para poder ficar mais claro. Ou aqui, ou teria que estar aqui, ó. Porque aqui pelo menos a gente ia ter mais uma clareza mais direta. Então vamos lá. Vamos lá para as respostas, para não ficar muito longo esse vídeo. Então, na letra A, vai ser isso que eu falei, o número de motocicletas 3.910, então, os óbitos por automóveis 8.262 e pedestres 3.643. Na letra B, nós temos um aumento de aproximadamente 10%. Na letra C, o número de na questão de motivos, né, para apontar motivos para a redução, né, que houve uma redução de acidentes com pedestres de 2000 para 2020, né, caiu de 8% para 3,7%. E aí eu coloquei que os motivos para essa redução aqui, houve uma estruturação nas vias de tráfego, com faixa de pedestre, semáforo e uma maior conscientização. Então, através das campanhas, através de uma organização melhor nessas vias de tráfego, então melhorou bastante, né, e deu mais direito, deu mais capacidade, possibilidade dos pedestres se prevenirem, né, dessas ações, desses acidentes. E por fim, na 4 aqui, na letra D, aliás, né, vem estar perguntando, né, sobre a questão, vem falar sobre a lei, né, a lei 11.705, que ficou conhecida como a lei seca, né, que tinha o objetivo de reduzir a tolerância do nível do álcool no sangue de quem dirige. E aí fala que com a sanção da nova lei, o Código de Trânsito brasileiro foi alterado e provocou grandes mudanças nos hábitos da população brasileira. Essa seria a razão para que o índice de acidentes fosse bem aproximado tanto para pedestres quanto para veículos no ano de 2008 a 2009. Justifique sua resposta. Então, aqui no caso, eu coloquei que essa lei pode ter sido uma justificativa, sim, para que esses dados se cruzassem, né, em 2008 e 2009. Eles estão muito próximos, né, a questão de pedestres e de veículos. Houve essa diminuição, né? Vamos pegar lá o gráfico para vocês entenderem, em 2008 e 2009, só para vocês entenderem o que eu quero dizer. Aqui, ó. Percebe? Vamos pegar aqui. Voltando aqui, ó. Percebe que os pedestres é essa faixinha amarela e os automóveis essa faixinha verde. Eles vão se cruzar. Tanto os três vão se cruzar, principalmente nessa faixa de 2009, que houve uma queda. Só que o que a gente tem que analisar é o seguinte: a lei seca, ela foi sancionada em 2009. Só que antes de 2009 ela já estava caindo. Então, só a lei, ela não determinou essa queda. Ela pode ter ajudado, tá? Ela pode ter ajudado, né? Principalmente pensando no quê? Na questão dos pedestres aqui. Claro que depois vai ter uma leve subida aqui, mas depois tem uma queda na questão dos pedestres, tá? A gente tem que ter clareza que depois a questão do carro aqui, dos automóveis, não tem uma crescida muito grande. Então, aqui no caso, ela pode ter favorecido. Na questão dos pedestres não vai interferir tanto, eu acredito que não. Só que em questão de motocicleta, houve uma crescida muito grande. Então, até aqui, por exemplo, se a gente for analisar, deixa eu voltar aqui nesses outros traços. Então, até aqui, se a gente for analisar,
a lei seca, no meu ver, não favoreceu tanto. Mas depois, né, ela pode ter sido uma justificativa para essa manutenção desse número na questão dos pedestres. Mas percebe que antes disso, esses dois números já haviam descido, tá bom? Somente o de pedestre. Houve uma queda. Então, como nós vamos ver na resposta que eu coloquei, ela não pode ser uma justificativa plena, só ela, né? Pode ser uma justificativa, uma vez que possibilitou, mesmo que diretamente, para uma conscientização das pessoas frente à relação do consumo de álcool e trânsito. Então, a questão da conscientização, com certeza, ela pode ter ajudado nesse fato, tá bom? Na semana 3, galera, nós vamos ver, falando sobre a questão da folha informativa sobre o álcool, a questão do consumo do álcool. Vem trazer alguns dados relacionados. Nessa pergunta aqui, vem pedir para que possa fazer, redigir, ou seja, que possa redigir, ou seja, escrever um texto, né, o consumo de álcool entre jovens no Brasil, e trazer sobre a questão dos riscos e consequências, né, além de trazer como pode ser evitado. Então aqui uma resposta pessoal, onde você vai estar fazendo essa relação através desse texto, de como ocorrem esses riscos e consequências desse consumo de álcool pelos jovens no Brasil e o que pode ser feito para estar evitando. Depois, seguindo, nós vamos estar falando sobre a lei seca, sobre a questão da relação da quantidade de latinhas que se bebe, né, de álcool, né, por exemplo, uma lata de cerveja, a concentração de álcool no sangue. E traz alguns sintomas, né, do que pode estar aparecendo através desse consumo. Aí na letra 1, aliás, no número 1, vem perguntar: de acordo com a Lei 11.705, lei seca, que tem por finalidade proibir o consumo de álcool por motorista, do seu ponto de vista, a lei conseguiu alcançar a sua finalidade? Por quê? Aí no caso eu vou colocar aqui, ó, creio que sim, pelo menos parte dela, né, considerando a maior fiscalização e proibição desse ato irresponsável do consumo de álcool no trânsito. Então eu creio que sim, pelo menos em parte, ela favoreceu para uma certa conscientização e uma maior fiscalização diante desse ato irresponsável de algumas pessoas. Depois, na número 2, vem falar, né? Em um breve relato, apresente justificativas para que os jovens comecem a fazer o uso precoce de bebida alcoólica. Apresente propostas ou argumentos como evitar a situação. Então, uma resposta pessoal, mas é que eu já trouxe para vocês um resuminho aí que vocês podem estar utilizando. Muitos dos jovens já crescem influenciados pelos pais ou amigos para adquirirem esse hábito. Com o passar dos anos, as mudanças que ocorrem em sua vida fazem com que esse hábito seja utilizado como forma de refúgio e distração, deixando com que se perca o cuidado com a saúde. Uma forma de conscientizar os jovens sobre os riscos presentes é possibilitar campanhas e acompanhamentos, formações em torno dessa prática. Ou seja, dentro da escola mesmo, além das campanhas que já tem, poderia ter um certo acompanhamento, né, dessa discussão, desde a sexta série, né, que a gente percebe que é um período, né, desses 12 anos que esses jovens já vão tendo um maior contato, né? Mas o mais importante é fazer com que a família abrace essa causa, ensinando desde pequenos os seus filhos a terem hábitos saudáveis e responsáveis. Quando a família abraça a causa de cuidar, de educar os filhos, não só a questão desses hábitos relacionados ao consumo de álcool, mas tudo aquilo que prejudica a saúde e vem prejudicar a vida desse seu filho, né, do aluno. Tudo isso envolve. Depois nós vamos referentes ao Enem, né, que foram feitos no Enem. Na número 1, uma pessoa que tenha tomado 3 latas de cerveja provavelmente apresenta. Aqui traz a relação de álcool no sangue, né, de acordo com essa concentração. Então tem essas concentrações e apresenta também alguns sintomas que a pessoa pode estar sentindo. Aí fala, né, sobre a questão de 3 latas de cerveja. Na questão aqui já fala que uma lata de cerveja provoca uma concentração de aproximadamente 0,3 gramas por litro, certo? Então, se a gente sabe, se é 0,3, 3 vai dar 0,9. Sendo assim, as
nós podemos analisar que os sintomas podem estar relacionados a esse e esse, porque é de 0,3 a 1,2 e de 0,9 a 2,5, então até 0,9 aqui com 3 latinhas eu posso estar sentindo qualquer um desses sintomas, certo? Qualquer um desses aqui, segundo essa relação aqui do estudo. Eu posso sentir euforia suave, sua habilidade acentuada e queda de atenção, ou excitação, perda de julgamento crítico, queda de sensibilidade das reações motoras. Nesse caso aqui da questão da alternativa, nós vamos destacar aqui a letra A, porque essas queda de atenção, de sensibilidade das reações motoras, está lá destacado. A número 2, que fala sobre o álcool, foi proibido para algumas pessoas que dirigem porque pode influenciar seu comportamento. Para alguns, o álcool é uma droga e, como tal, o principal órgão responsável pela detoxicação é o... No caso, na videoaula de explicação, eu falo que aí poderia ter duas respostas. Por quê? Não porque vai ser duas respostas, mas é porque quando fala em questão de órgão responsável por eliminação de toxina, por eliminação de substâncias que o corpo já não vai mais utilizar, nós podemos destacar o intestino também. Tá? O intestino também libera, ele faz esse processamento e libera o restante. Então, aqui no caso, a resposta correta vai ser o fígado, porque ele vai estar diretamente ligado nesse processo de eliminação dessa toxina. Na semana 4, finalizando, continuando a questão da saúde, vem trazendo a questão do tabaco também, entre os jovens, o texto, e a campanha sobre essa conscientização. E aí pede nas atividades, falando sobre o cigarro de palha, o narguilé e o cigarro eletrônico. Aí pede, por meio das informações citadas nos quadros acima e nas artes da campanha, alertar os jovens sobre o uso dos produtos do tabaco, pontue quais são os riscos e danos causados à saúde pelo consumo de produtos do tabaco. E aqui eu já coloco a resposta, onde é: qualquer tipo de exposição ao tabaco contribui para o desenvolvimento de doenças cardiovasculares, cânceres e doenças respiratórias crônicas. Entre as doenças causadas pelo tabagismo estão a trombose, a aterosclerose, a doença arterial coronariana, IAM, o acidente vascular encefálico, o DEPOC, o enfisema pulmonar, a tuberculose e o câncer de pulmão, entre outros. Aqui é uma resposta diante do que foi solicitado, aqui é uma das características, algumas consequências. Depois nós vamos ter a atividade 2, onde vai trazer algumas perguntas relacionadas sobre o narguilé e sobre o cigarro, e o uso do tabaco. Aqui primeiro vai estar perguntando: o narguilé não contém tabaco? Aí pergunta se é fato ou fake. Então a resposta é fake. Então quer dizer o quê? Que o narguilé contém tabaco, sim. E aqui traz a justificativa. Na maioria dos narguilés é utilizado um tipo especial de tabaco que é produzido pela fermentação do tabaco com melaço, glicerina e essência, produzindo uma mistura úmida e maleável. Depois nós temos a 2, onde pergunta: os vaporizadores fazem mal à saúde? Aí pergunta se é fato ou fake. É fake. Porque os vaporizadores, quem fala, os vaporizadores não fazem mal à saúde, é fake. Ele faz mal à saúde, sim. Então é fake e fala aqui, os vaporizadores possuem substâncias nocivas à saúde. Nocivas quer dizer que atacam, que são agressivas, que danificam a saúde, Cancinogênicas, irritantes, causadoras de enfisema pulmonar e dermatite, apresenta risco de explosão e vazamento dos cartuchos que contêm a nicotina líquida, substância responsável pela dependência. Depois nós temos a 3, onde pergunta, o cigarro de palha não é artesanal e faz má saúde? É fato. O cigarro de palha não é artesanal mesmo, não. Ele é fabricado, no caso por indústria, e ele faz má saúde. Não é verdade. A gente fala que o cigarro de palha não é artesanal. São industrializados, muitos são produzidos de forma irregular e clandestina. Não há controle sobre as substâncias, aditivos e aromatizantes. Além disso, a palha não permite a passagem de ar, não possui filtro, tornando as tragadas mais intensas e mais concentradas de substâncias tóxicas.
O cigarro de palha tem 5 a 7 vezes mais nicotina e alcatrão que os cigarros de papel. Então, olha o perigo, cara. Olha o perigo. Na 4 aqui vem perguntar, vem falar, se fumar na quiné causa dependência química? Então é um fato, ela causa sim dependência química. E o narquiné, né, como justificativa, contém um tipo especial de tabaco no qual está presente a substância nicotina responsável pela dependência química. Galera, na questão desse 5 aqui, os vaporizadores não contêm tabaco. Eu tinha colocado aqui fato no meio de citação, mas não é não, ele é fake, viu? Ele contém sim tabaco, como a resposta vem trazer aqui, né? Os vaporizadores contêm tabaco e nicotina. Os cartuchos podem conter de 0 a 36 miligramas de nicotina líquida por mililitro, sendo que no cigarro tradicional é permitido apenas 1 miligrama de nicotina por cigarro, substância responsável pela dependência. Então aqui no caso é fake. Depois nós vamos ver aqui na 6. Pode fumar narquiné e cigarro eletrônico em ambientes fechados? Isso é um fake, tá? Não pode. É proibido fumar de qualquer produto derivado do tabaco, assim como a narquiné ou cigarro eletrônico, em ambientes fechados ou parcialmente fechados, conforme lei federal. Nessa atividade 3, galera, vem trazer um texto falando sobre a questão do fumante passivo, e o texto 2, que vem trazer uma charge. Diante disso, vem perguntar, ao abordar a questão do tabagismo, os textos 1 e 2 procuram demonstrar o quê? Então a resposta vai ser a letra D. Eles vêm para abordar aqui, os não fumantes precisam ser respeitados e poupados, pois esses também estão sujeitos às doenças causadas pelo tabagismo. Então essas pessoas que fumam, aliás, os não fumantes, que muitas vezes estão em contato com as pessoas que fumam, também tem o mesmo risco de adquirir todas as doenças provenientes do tabaco. Dando sequência, nessa 4 aqui, né, que pede poder estar visualizando essas informações sobre a atividade física, né, e a questão dos benefícios, né, que a atividade física pode trazer, pede para que possa estar criando, cria uma charge ou material de campanha orientando as pessoas como a atividade física pode auxiliar o organismo a recuperar as funções fisiológicas, além de contribuir para a parar de fumar. Então essa é a resposta pessoal, né, mas diante desses dados que nós vimos aqui em cima, né, fica muito tranquilo para vocês estarem relacionando, né, esse benefício, né, de utilizar a questão das horas e essa frequência de prática de atividade física para que possa adquirir benefícios, né, para a saúde e também para poder estar ajudando a parar de fumar. Certo, galera? Agradeço você que assistiu a videoaula até agora, né? Se você tiver alguma dúvida, pode deixar nos comentários aí, tá bom? Se não é inscrito, se inscreva no canal, compartilhe esse vídeo, curta, nos ajude, tá bom? Agradeço mais uma vez, um forte abraço e até a próxima.